meus queridos! Gente, o vídeo de hoje é mais uma videoaula sobre base, como acertar o seu tom de base. É uma dúvida já bem frequente, a gente já encontra bastante na internet. Eu acho que eu consigo trazer um pouquinho mais de teoria e tirar mais dúvidas de vocês com isso. Então, se vocês querem saber como acertar o tom de base definitivo, continua assistindo o vídeo. Amores, então seguinte, como a gente conversou no vídeo sobre a escolha do corretivo, vou deixar no card aqui em cima para vocês assistirem depois, igual com o corretivo, também se aplica à base. Duas questões muito importantes para a gente acertar a cor certa da gente, né? Seria a altura de tom, que realmente é a cor, né? Então, a base do claro ao escuro, e tem a nuance, que é o fundo de clareamento da base. Então, é quando uma base é mais rosada, mais alaranjada, mais amarela. Então, ela pode variar de fundos de tons amarelo, rosa e alaranjado, que é o mais quente, né? Aquele salmão, e azulado e grafite, que seria o tom mais frio. Como a gente vai conseguir decifrar quais que são essas nuances? Quem tem mais prática, por exemplo, um maquiador profissional que já tem mais prática, já consegue olhar para a pessoa e já falar: a tua nuance é uma nuance mais amarelada, ou você tem uma nuance mais rosada, então busque bases mais rosadas. Ou até mesmo olhar um vidrinho e falar: essa base é nítido que é uma base mais amarelada ou mais rosada, né? Quem é leigo ou um consumidor que não tá muito acostumado a lidar com a maquiagem não vai conseguir olhar e decifrar assim a olho nu. Como saber? Primeiro, referência às nomenclaturas das bases. Por exemplo, na MAC, essas bases da MAC são todas de fundo amarelado. Ela começa do tom mais claro, um tom acima mais escuro, mais um tom acima mais escuro. Todas elas de fundo amarelado, ou seja, essa é 2 tons acima dessa, tá? Essa é NC15, NC20 e NC25. O que que acontece? Na MAC, um tom acima é de 5 em 5, né? No caso dessa aqui, por exemplo, que é a Studio Sculpt, porque também existem outras bases da MAC, que é de 2,5 em 2,5, vamos dizer assim. Ou tem as Matte Masters da MAC, que daí é só o número, por exemplo, 3.0, 3.5, 4.0. Nesse modelinho, e na maioria dos modelos, é assim, tá? Na da MAC. Então, são de 5 em 5, é sempre um tom. Então, o tom mais claro da MAC é o NC10, que é muito raro de achar. E o mais fácil de achar, mais claro da MAC, é o NC15. Então, NC15, NC20, NC25... sempre de 5 em 5, né? O que é o NC? Tudo que for NC significa isso que a gente está conversando, nuance. Então é o fundo de clareamento amarelado. Tudo que for NW, que a gente encontra bastante NW na MAC, é o fundo de clareamento rosado. Então eles têm essa nomenclatura que diferencia bastante, que mostra o fundo de clareamento deles. Então isso é muito legal, é muito interessante. Não é toda marca que consegue trazer nas suas referências na nomenclatura com tanta facilidade, tão claro assim, essa característica, né? Se for o caso de você se interessar em comprar alguma base que não consiga trazer assim com tanta clareza a nuance no rótulo como a MAC traz, então acho interessante que você pergunte para uma revendedora. Essa pergunta é muito importante: qual é a nuance dessa base? Mas para isso você precisa saber qual o seu fundo também, né? Primeiro teste, pegar uma basezinha e aplicar no pescoço. Aqui você vai conseguir conferir aqui a sua mandíbula, o seu pescoço e o seu colo. Você vai ter que dar uma olhada geral nos 3. Se essa cor estiver sumindo, você não conseguir ver de longe, ela é a cor certa para você. Realmente a que mais se adaptou, a que mais some,
é essa primeira aqui, né? Então a gente consegue ver, essa tá muito clara, ela consegue ser até um pouco mais clara, essa aqui já tá sumindo, essa e essa mais escuras. Então é esse testezinho que tem que fazer. Pegar mesmo as cores em que essa marca traz, aplicar no pescoço e daí vocês conseguem comparar e ver qual de fato consegue sumir no colo, no pescoço e no rosto de vocês. Por que esses 3 lugares? Porque o nosso rosto é de um tom, o nosso pescoço de outro e o nosso colo de outro. Tem que ser uma base em que ela consiga ser harmônica nos 3 lugares, tá? Senão a gente vai ter essa diferença, isso é bem comum, né? E por que, Beta, que o nosso rosto, o nosso pescoço e o nosso colo são diferentes? Às vezes é porque a gente tem o costume de passar protetor solar todo dia no rosto, então o nosso rosto é mais branco. Ou o oposto, eu sou muito sardenta, então o meu rosto é um pouco mais escuro, né? Ou gente que passa protetor no pescoço, enfim, daí o pescoço pode ser mais branco. E por isso que quando a gente testa só no rosto ou testa na mão, a gente não vai acertar a cor. A cor da nossa mão é diferente do nosso rosto que é diferente do pescoço e assim vai. Então a gente tem que comparar os 3 e ver qual cor que fica harmônico pros 3. Ele tem que se estender até o colo de forma harmônica, sendo que ele vai sumindo. É a minha primeira dica. E a segunda dica é prestar atenção na nuance no fundo de clareamento. Agora eu vou colocar algumas swatches aqui para vocês e mostrar a diferença de uma base mais rosada para uma base mais amarelada, que são as mais fáceis de achar no mercado. As bases mais frias, nuances mais frias, eu vou deixar uns exemplozinhos aqui do ladinho para vocês, são um pouco mais difíceis de achar no mercado. Nós brasileiros não temos essa nuance aqui, nós temos a miscigenação e é muito comum a gente ter muita mistura, é mais comum achar com fundo amarelado aqui no Brasil e para a Europa é mais normal achar com o fundo rosado e o fundo mais frio também, tá? Na América, no geral, é o mais amarelado mesmo e também no Oriente também é mais comum o mais amarelado. Alguns casos um pouco mais frio também no Oriente, mas é muito raro o fundo frio mesmo. Tem um outro fundo que existe também, que também é considerado o fundo mais frio, que é o fundo mate, que a gente fala, que é o fundo bege. Ele lembra realmente a erva mate do chimarrão. Ele é um fundo mais esverdeado, ele também é considerado frio, justamente porque verde é um tom frio, uma cor fria, né? Consegue ser um pouco mais neutro e um pouco mais versátil, se camuflar um pouco mais na maioria das pessoas. É legal, só que também é muito difícil de achar, só que nós temos uma base nossa nacional que tem um pouco desse fundo um pouco mate, tá? Mas eu falo bastante sobre esse fundo mate no vídeo em que eu comentei pra vocês sobre corretivos. Lá eu foco bastante, a gente vai conseguir sentir bastante essa diferença, tá? Eu não sei se na câmera vocês vão conseguir ver direitinho essa diferença que eu tô comentando, mas a gente vai tentar. Ok, gente, essa daqui é a Bege 01 da Vult, é o que eu falo, que na misturinha dela, ela tem uma mistura do fundo amarelado, mas por ela ser bege, ela também tem o fundo mate junto, então ela tem um leve esverdeado na nuance, na composição dela. Essa segunda é a referência L1 da Ruby Rose, e ela é um fundo mais amareladinho, mas ela é muito clarinha, mas ela realmente puxa um pouco mais para amarelado. Essa aqui chega a ser muito amarela. Essa daqui é a da Pausa para Feminices, referência 01, tá? Gente, pessoalmente, ela tá de uma cor, mas eu tô vendo agora na câmera virada aqui, olhando para vocês, a luz tá puxando outra cor, tá? E essa aqui, ó, fundo bem rosé, bem vermelho, bem salmão, tá? Essa diferença de cor é o que a gente chama de nuance. É legal ou vocês perguntarem pro profissional mais próximo de vocês se ele sabe definir qual é a nuance e o fundo de clareamento de vocês. Alguém que entenda sobre maquiagem e consiga ver direitinho, né? Ou se vocês quiserem tentar chutar, a maioria dá certo com um fundo mais amareladinho, tá? Se vocês testarem e virem que deu super certo pra vocês, então vocês fazem parte do padrão, vamos dizer assim. Se mesmo com fundo amareladinho vocês viram que no flash, nas fotos, não tá ficando legal, vocês estão ficando muito amarela, então é porque não é a base ideal, não é esse fundo o certo pra vocês. Outro detalhe importante, as bases com fundo mais quentes, puxando
puxando pro salmão, pra rosa, né? São bases que tendem a deixar a altura de tom daí um pouco mais escuro do que ele realmente é. Então, como a gente estava conversando com as bases da MAC, por exemplo, uma NC20 da MAC, quando ela tem esse fundo amarelado, justamente porque ela é NC, ela tende ser o que ela realmente é, vamos dizer assim. Agora, se vocês comprarem uma NW20, ou seja, a altura de tom teoricamente era para ser a mesma, porque as duas são 20, só que uma é NC porque é amarela e a outra é NW porque é rosa, né? Só que pelo fato de ser um fundo mais quente, de ela ser um pouco mais rosadinha, ela tende a ser um pouquinho mais escura. Provavelmente a NW20 vai ser um tom ainda acima do que a NC20. Só pelo fato desse fundo quente ser um pouquinho mais escuro. É outro detalhe que também confunde bastante a gente, por isso que a gente erra bastante na escolha da base, tá? Então é algo para se atentar também, prestar mais atenção na hora de escolher a sua base. Gente, comprar base de revistinha, a não ser que você já tenha testado e já use, que essa base já seja sua, tirando isso e pelo catálogo, é muito fácil de errar, justamente porque você não pôde provar. Então a minha terceira e última dica, que eu acho a dica mais importante, é prove. Prove bastante, teste a base, dá uma olhadinha, vê se a base some. Essa é a dica mais importante para não errar na escolha, tá bom? Então eu espero ter ajudado, espero ter trazido um pouquinho mais de técnica para vocês, um pouquinho mais de teoria. E agora vocês já sabem o que existe nesse mundo das cores, das bases, tá? E a gente se vê no próxima videoaula, né? Eu conto com vocês, obrigada por mais um vídeo. Até o próximo vídeo, beijo da Ruiva. Tchau!